Bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje é dia 19, são 15h32. Estamos começando o Momento Bom Samaritano. Oi, Gracinha, paz e bem, como é que você tá? Hoje, né, é interessante. Oi, Coutinho, paz e bem, hoje é aniversário da minha irmã Letícia, né? E de um jovem da comunidade que é o Roger, né? Ô Djalma, Doraci, paz e bem, Coutinho, estamos aí. Né? Essa casa aqui é gozadíssima, porque parece que ela depende do sol. Então hoje, como está sem sol, está bem escuro o vídeo. Oi, Fátima, paz e bem. Estamos agora no primeiro momento, estamos recebendo as pessoas. Né? Nós já estamos com uma live interestadual. Maria Alice, paz e bem, Maria Alice. Gracinha, estou bem, graças a Deus. Um abraço para você. Obrigado. Oi, Maria Alice. Muito obrigado, Gracinha. Tamo juntos. Né? A gente tá aí, né? Maria Alice, Bernardo, paz e bem. Opa. Eu ainda não consegui notícias da mãe da Cida. Né? Vamos ver se essa... Você tem notícia da mãe da Cida, Maria Alice? Né? Hoje o tempo não tá bom para mim, não. Hoje o tempo tá jogando contra mim. Mas até que eu não tô com muita falta de ar, não. Né? Porque hoje em dia ter falta de ar é um medo, né? A gente fica em dúvida se é Covid ou não. Maria Alice, vai ser operada agora às 16 horas. Tá. Então, pessoal, depois da live, se vocês puderem rezar um pouquinho pela mãe da Cida, que vai ser operada, é sempre bom. Gracinha, manda um beijo para Letícia. Felicidades para ela. Pode deixar que eu dou um beijo nela, Gracinha. Só que isso é um beijo virtual, porque ela está na casa dela e eu estou na minha. Né? A gente vai fazer hoje a festa dela pela internet. A gente vai usar o Zoom para isso. Oi, Denise, paz e bem. Nós estamos, inclusive, pessoal, assim, as notícias estão muito complicadas, né? Já tem alguns estados no sul considerando fazer lockdown, né? O nome dela é Otelira, tá? Então, se puderem rezar um pouquinho por Dona Otelira, hoje, 16 horas, ela opera a cabeça do fêmur. Oi, Fátima, paz e bem. Então, se a gente puder fazer uma oração, é sempre bom, pessoal. Já tem estado no sul querendo fazer lockdown, né? Aqui no Rio aumentou de novo a média de casos, né? E, pessoal, quando a média de casos aumenta, é porque o número de casos daquele dia aumentou muito. Tá? Então, a gente tem que entender que a gente não está numa situação tranquila, né? A gente tem que entender que isso é resultado, sim, de redução de isolamento, né? Isso é uma coisa muito clara. Né? Você pegar, por exemplo, a cidade do Rio, porque não adianta pegar o país, porque cada canto entra no momento, mas você pegar a cidade do Rio, você vai ver claramente uma relação muito, muito objetiva entre a redução
do isolamento e o aumento de casos. Todas as vezes que reduziram o isolamento, aumentou os casos. Quanto mais reduz o isolamento, pior vai ficar. A solução para isso não é reduzir o isolamento. A solução para isso é esperar a vacina chegar. Isolamento e máscara é essencial para a gente diminuir a circulação do vírus. A gente podia já estar como a Europa ficou, que ficou bem. Bom, vamos começar a leitura. Vamos nós? Então vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus aproximou-se de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti, te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Esse momento aqui, né, é um momento interessante, porque ele é um momento assim muito a ver com a cultura dos judeus. Eu falo que isso é interessante porque está no Evangelho de Lucas. Por que eu estou dizendo que isso tem muito a ver com a cultura dos judeus? Os judeus tinham uma relação toda especial e tem até hoje com Jerusalém. Aliás, Jerusalém é uma cidade muito interessante porque os muçulmanos têm uma relação toda especial com Jerusalém. Os cristãos têm uma relação toda especial com Jerusalém. E os judeus têm uma relação toda especial com Jerusalém. Então, Jerusalém é uma cidade que tem 3 religiões que têm uma relação especial com ela. Mas, para um judeu, uma coisa especial com Jerusalém, que é manifesta o tempo todo. E Jesus se aproxima da cidade e Jesus faz uma coisa que é tipicamente uma ação de um profeta. Os profetas, eles às vezes choravam, eles faziam um choro, um lamento, uma súplica. Eles faziam uma manifestação de tristeza, porque eles sabiam de algo. E aqui eu quero relembrar vocês, porque tem tempo que eu não falo isso, o que caracteriza na Bíblia um profeta. De vez em quando eu falo assim, a igreja exercendo o seu papel de profeta, nós precisamos ser profetas, e aí as pessoas olham assim, Bernardo, eu não sou capaz de prever o futuro. Mas isso é um entendimento errado do que é um profeta. Já falei algumas vezes, vamos repetir, porque pode ter alguém que ainda não guardou, ainda não ouviu. O que caracteriza o profeta na Bíblia são 3 ações. Primeira, ele mostra o que está errado. Segundo, ele ensina o que é certo. Terceiro, ele fala sobre formas concretas de sair do errado e ir para o certo. Eu vou falar isso várias e várias vezes, eu falo isso muito, porque é importante que as pessoas entendam isso. Isso não é uma coisa trivial. Mas é por aí, se vocês olharem a vida dos profetas, essa é a vida deles. Dito isso, era muito comum que um profeta fizesse um choro, um lamento, uma súplica, para alguma pessoa ou para algum lugar, falando sobre a necessidade dele mudar
daquela estrutura mudar. E quando Jesus se aproxima de Jerusalém, ele faz esse apelo, né? E é muito interessante porque aqui a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair naquilo que eu falei ontem, da religião do medo, né? Porque tem muita gente que lê isso aqui e fala assim, tá vendo? Jerusalém crucificou Cristo. 30 anos depois, os romanos cercaram Jerusalém, destruíram Jerusalém toda. A única coisa que sobrou do templo foi um pedaço do muro. Né? Aliás, o pedaço do muro existe até hoje, chamado Muro das Lamentações, que tem lá em Jerusalém. Né? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, pessoal, é que essa religião do medo é um problema. Essa religião do medo é aquela que fez a pessoa, no evangelho de ontem, esconder os seus talentos porque tinha medo de fracassar. Né? Essa religião do medo é que vai dizer que Jerusalém foi destruída porque ela pecou contra Jesus. Né? E, pessoal, não é assim. Vamos entender o seguinte, a Bíblia é palavra de Deus, mas ela é escrita pelos homens dentro da compreensão dos homens. Então, às vezes, elas têm alguns erros. Não é erro na palavra, mas assim, a gente lê aquilo, ouve aquilo, a gente às vezes não capta a coisa. Então, vamos entender, porque o próprio Jesus explica o que aconteceu, só que as pessoas às vezes não prestam atenção. Tá? Ah, Bernardo, você sempre prestou atenção? Claro que não, pessoal. Eu também já li isso aqui, pensei outras coisas. Eu, por exemplo, tá vendo, Jesus previu que iam destruir Jerusalém, porque Jerusalém matou ele. Então, eu já pensei nisso. Tá? Não pensem que eu, assim, sempre interpretei tudo da mesma forma que eu interpreto hoje. Claro que não. Tá? Claro que não. Observe o que ele fala aqui. Ele fala assim, se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Observaram isso? Ele fala claramente, Jerusalém, como eu tenho pena de você, como eu estou angustiado com você. Ah, se você pudesse compreender hoje o que pode te trazer a paz. Só que Jerusalém não compreendeu. E por não compreender, não mudou. E por não mudar, teve esse desfecho tão triste que a gente soube depois. Entendam bem, a gente não, em momento algum, Deus vai fazer um negócio desse tipo. Deus nunca iria destruir uma cidade por causa do erro. Entendeu? Até porque, se alguém acha que Jesus fracassou quando morreu, é porque não entendeu nada. Ah, Bernardo, mas eu conheço gente que fala isso. Claro, eu também conheço. Mas essas pessoas, elas ainda não entenderam que Jesus é Deus. Né? Oi, Rita, paz e bem. Essas pessoas ainda não entenderam que Jesus é Deus. E por isso elas ainda não entenderam, né, que a cruz, por mais terrível, horrorosa e assim, assustadora que seja, a morte na cruz, por mais assim odiosa que possa ser, foi sucedida da ressurreição, foi vitória para nós. Agora, não vamos pensar que Deus destruiu Jerusalém porque
Jesus foi morto lá. Não. Ah, Bernardo, Deus destruiu Jerusalém porque ela não se converteu. Também não. Também não. Vamos nos lembrar claramente que Deus não quer a morte do pecador. Nunca Deus quer a morte de alguém. Nunca Deus quer a destruição de alguém. É essa religião do medo que eu falei ontem que nós temos que dizer que está errada. Por que que Jerusalém foi destruída? Está aqui. Se tu também compreendestes hoje o que te pode trazer a paz. Ou seja, como Jerusalém estava numa situação, aquela sociedade estava numa situação de erro e não se corrigiu, a consequência disso foi a sua destruição. Sabe, pessoal, isso é muito importante. Isso é muito importante. Existem pelo menos, né, uma outra cidade em que o mesmo ocorreu. Né? E qual é a outra cidade? Vocês sabem? Sodoma. Sodoma foi destruída também. Mas não foi por causa do pecado. Deus não destruiu ela por causa do pecado. Ah, não, eles eram devassos. Aí Deus destruiu a cidade. Não, não foi por isso. Não foi por isso. Sodoma foi destruída porque ela tinha o mesmo problema de Jerusalém. E por ter o mesmo problema de Jerusalém e não ter se convertido, ela própria se destruiu. É. E aí, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que pensar se a nossa sociedade também não está no mesmo caminho. Né? Entendem isso? Né? O que a gente tem que se lembrar aqui, né? O que a gente tem que se lembrar aqui é o seguinte: Jerusalém, se tu também compreendestes hoje, o que pode te trazer a paz? E aqui eu pergunto a vocês: a paz é fruto do quê? Vocês se lembram? A paz é fruto da justiça. Jerusalém era uma cidade injusta. Jerusalém era uma cidade que não praticava a justiça. Bernardo, que justiça? A justiça da época. É interessante porque na Bíblia, a justiça não tem a ver propriamente com o cumprimento da lei em si. A justiça não tem a ver propriamente em você fazer ali o processo legal que nem tem hoje em dia. Justiça naquela época era você manter a ordem divina. Né? Então, por exemplo, uma das coisas da ordem divina era que no ano sabático as dívidas sejam perdoadas. Né? Fazia parte da ordem divina que se você não podia colher 2 vezes a sua plantação. Então você colhia uma vez e não colhia mais. Porque o que ficasse na sua plantação eram daqueles que passavam fome. Era plenamente aceitável, era esperado, era desejado pela sociedade que parte da produção agrícola fosse dada a quem tem fome. Era esperado, por exemplo, que se você tivesse uma vinha e colhesse as suas uvas, né? Você colhe uma vez só aquelas uvas, né? Vai sobrar uva no
na sua vinha. Naquela pedaço da vinha que você colheu, sobrou uva. Vinham os pobres e colhiam as uvas. Isso era esperado. Era esperado que aqueles que tinham fome fossem saciados. Era esperado que as pessoas fossem cuidadas. E elas não foram. Essa injustiça não gera paz, porque a paz é fruto da justiça. Então, muito interessante, porque Jesus está falando assim: ah, Jerusalém, se tu não fosse uma cidade tão mesquinha, tão injusta com seus irmãos pobres, tão sem se preocupar com a vida, você poderia ser salva. Mas como você não compreende isso, você não pode ser salva. E isso foi levando a uma situação tão extrema, tão extrema, tão extrema, que 30 anos depois, Jerusalém acaba tendo uma grande revolta. E aí, os romanos fizeram valer a chamada Pax Romana. O que é a Pax Romana? Ah, deu confusão, manda a legião lá e passa a régua. Foi lá a legião, era uma legião inteira que tinha perto de Roma, de Jerusalém, e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, matou Deus e o mundo. Foi um negócio assim horroroso, né? Aquilo foi uma situação tão catastrófica que o povo que existia em Jerusalém teve que se dispersar, sair tudo para os lados, porque não havia mais como viver em Jerusalém. Sabe, pessoal, isso tem uma mensagem para nós hoje. Hoje. Nós temos que pensar qual é a sociedade que nós vivemos, né? Será que nós compreendemos o que pode trazer a paz para nós? Será que nós nos comprometemos enquanto sociedade com aquilo que é justiça? Lembrando que para nós justiça é dar a cada um conforme a sua necessidade. Então significa que eu vou dar mais a quem precisa de mais e menos para quem precisa de menos, né? Eu não vou tratar todo mundo igual. Eu vou tratar melhor algumas pessoas. Eu vou dar mais para aquelas pessoas que precisam de mais. Na verdade, para eu ser justo, talvez eu tivesse que dar, por exemplo, aumento de salário diferente. O cara que tem um salário muito alto, eu dou um aumento pequenininho. E aquele que tem um salário muito baixo, eu dou um aumento enorme. Porque ele precisa de mais aumento. Né? Eu deveria me preocupar, por exemplo, em ver se há pessoas com fome. E aqueles que têm fome, eu deveria dar comida para eles. Não é dar assim, um pacotinho de arroz, um pacotinho de macarrão, um pouquinho de feijão. Não, é dar quantidade que ele se alimente. E dar condições dele preparar a comida dele. Né? Ou dar o dinheiro para ele suficiente para que ele faça isso. Entendem? Esse é um problema que nós temos hoje. Essa sociedade que é estruturada dentro de uma coisa errada, ela sofre um pecado, que é chamado pecado social. E sabe, pessoal, eu acabei de atentar para um detalhe. Estou falando aqui, acabou de vir na minha cabeça. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Hoje, o Papa Francisco iniciou em Roma, aliás, Roma não, em Assis. Aliás, em Assis não, porque está espalhado pelo mundo inteiro com a epidemia, né? A economia de Francisco, que é justamente pensar a economia numa forma diferente, numa forma onde é mais importante as pessoas do que o dinheiro. É pensar numa economia, né, que eles chamam de economia circular, economia criativa, economia solidária, são nomes que estão surgindo, né? No mundo inteiro fala-se em economia de Francisco, no Brasil fala-se de economia de Francisco e Clara,
Porque nós não queremos apenas a inspiração de Francisco, queremos a inspiração de Clara também. Precisamos de um toque de Clara na nossa economia. Aliás, precisamos de um toque de Clara na nossa vida. Né? Um toque de amor, de cuidado, de proteção, de carinho. Nós precisamos disso na nossa vida. Mas aqui no Brasil a gente falou, a economia é de Francisco, mas ela precisa ter Clara junto. Então no Brasil a gente fala economia de Francisco e Clara. Justamente para quê? Para que talvez Jesus não se lamente por nós. Sabe? Quem sabe com esse impulso da economia de Francisco e Clara, a gente se disponha a pensar diferente. Não é? E a gente não ouça o lamento de Jesus sobre nós. Ah, se vocês pudessem compreender hoje o que pode te trazer paz. Né? Então, pessoal, vamos pensar isso com cuidado, com muito carinho, e vamos sempre ver a forma da gente combater os pecados sociais que existem na nossa sociedade. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Né? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Numa comunidade, outro dia eu estava ouvindo uma live numa comunidade, meu Deus do céu, me esqueci o nome da comunidade. Fica aí em Vitória, Gracinha. Nessa comunidade eles fizeram um banco solidário. Eles conseguiram 100 mil reais e fizeram um banco solidário. Prestavam dinheiro, faziam as coisas, criaram uma moeda deles. Né? E era uma coisa assim genial. Para vocês terem uma ideia, eles mudaram o que era vendido nos bares. Né? As Fátimas estão mandando amém com mãozinha de oração. Obrigado. Então, os bares que antigamente vendiam cigarro e bebida começaram a vender arroz, feijão, café. Né? Eles emprestavam dinheiro para as pessoas poderem organizar seus trabalhos de costura, de coisas do gênero. Isso melhorou aquela comunidade inteira. Atualmente na comunidade eles têm inclusive pequenas hortas plantadas, assim, pegam, por exemplo, um balde, colocam terra e plantam lá um alface, uma coisa, e tudo isso está sendo mantido por esse banco solidário, que inclusive as pessoas pegam dinheiro emprestado e com o tempo pagam de volta. Né? Então, a gente tem que ver que uma coisa mínima pode fazer a diferença. Né? É por isso que eu estou falando, pessoal, a gente tem que prestar atenção nessa economia de Francisco. Tá? Quem puder, veja alguma coisa, tem coisa no Vatican News. Não vão entrar nessas besteiras, não. Entra no Vatican News ou no site do Vaticano. Tem coisa lá sobre isso. Tá? Se quiser, procurem. Economia de Francisco e Clara. Tem coisa lá sobre isso. Tá? Amanhã, né, eu vou fazer a minha live todo dia, como sempre, todo dia, às 15h30, sem problema nenhum. Verdade, Bernardo. Isso é unir fé e vida. É verdade. É unir fé e vida. Né? Aliás, sabe, Gracinha, eu acho que aquele que segue Jesus, ele tem que unir fé e vida o tempo todo. Né? O que move ele na vida é a fé dele. Né? Nós devemos nos posicionar no mundo inteiro baseado na nossa fé. Mas a sua colocação é interessante. Isso é unir fé e vida. Agora, quem acordar cedo e tiver uma condição, amanhã, 8 horas da manhã, vocês procuram no YouTube, Amanhecer com Justiça e Paz. Tá? É a live da Comissão Brasileira da Justiça e Paz. Normalmente tem um bispo, quando não tem 2, falando sobre assuntos da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. É uma live muito boa, de uma qualidade excepcional.
Né? É chato porque é sexta-feira, 8 horas, né? Tem muita gente que está acabando de acordar, mas vale a pena assistir, pessoal. Dou a maior força, tá? E quem puder, dá uma acompanhada na Economia de Francisco e Clara. Vai ser muito bom, eu estou acompanhando, tá? Bom, pessoal, vou me despedir, deixando com vocês a minha bênção e marcando o nosso encontro amanhã, 15h30, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuidem, usem máscara, saiam só o necessário. Isso vai passar, mas até passar vamos ficar protegidos. Se cuidem. Dentro do possível, hoje e sempre, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor está nos acompanhando. Tchau, tchau, pessoal.